Oi, oi, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Todas as coisas que nós vimos têm uma forma. Às vezes, formas abstratas que não dá para descobrir o que elas são, mas nós temos algumas formas que são fixas e que elas assemelham-se a outras. Então aqui a gente vai abrir na página 11 do segundo volume da nossa apostila e a gente vai falar um pouquinho sobre a forma dos objetos. E aqui pergunta, você já observou as formas das embalagens no supermercado? Então olha só, tem uma imagem de um supermercado, aqui era antes da pandemia, hoje está todo mundo de máscara, né? E aqui nós estamos vendo algumas embalagens de biscoito, suco, balas, chocolates, doces. E aqui diz o seguinte, circule as embalagens que têm apenas superfícies planas. O que são superfícies, prof? Superfície é a parte de cima. Então você vai olhar... E o que é plano? Plano é reto. Então você vai olhar o seguinte, quais dessas imagens tem uma superfície plana? A parte de cima é reta. E aí você vai circular. Depois você vai fazer um X nas embalagens que tem pelo menos uma superfície arredondada. Qual delas tem uma superfície redondinha, mais arredondada, não extremamente? E desenhe um objeto da sua sala de aula que representa apenas superfícies planas. Essa é fácil, né? O que lá na sala de aula a gente... quais objetos teria, né? Móveis, que a superfície é plana, que a parte de cima é reta. Acho que eu já sei o que você vai desenhar. E depois você vai desenhar um objeto da sala de aula que tenha pelo menos uma superfície arredondada, que seja mais redondinha em cima, tá? E aqui nós vamos fazer uma investigação matemática. Primeiro eu quero lhe apresentar as formas geométricas sólidas, chamados de sólidos geométricos. Sólido é tudo aquilo que tem um corpo, que não é apenas um contorno. Por exemplo, a minha garrafinha, ela é um corpo, ela tem lugar no espaço, tá? E eu coloco a mão nela e, ó, eu consigo sentir. Agora, eu vou pegar essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha também tem forma, olha só. Ó, eu coloco a mão nela em todos os lados. Aqui, esse baúzinho, ó, também tem forma. Eu coloco a mão em todos os lados. Eu vejo aqui pra cima, pra baixo, tá? E agora a gente vai ver o seguinte. Diferente, tá? Desse quadrinho aqui, ó. Ó, esse quadrinho. Esse quadrinho tem só contorno. Olha só. E agora a gente vai ver o seguinte. Tudo aquilo que tem forma e que é um quadrado perfeito é um cubo. A gente pode colocar aqui o exemplo de um dado. Um dado tem um quadrado perfeito. Todos os 6 lados dele são iguais. Isso é um cubo. Agora, o que tem 6 lados, mas 2 deles são diferentes, é um paralelepípedo, que é o caso da minha caixinha. Ó, essa caixinha aqui, ela é um paralelepípedo, se a gente observar. Porque ela tem lados diferentes e é mais alongada, ela é mais parecida com um retângulo. Tudo o que é circular, tá? Alto e circular, é um cilindro. Agora, aqui eu não tenho nenhum exemplo, mas vocês vão pensar aqui num chapeuzinho de aniversário, chapeuzinho de festa de aniversário. Esse chapeuzinho tem a forma de um cone, casquinha de sorvete também, tá? E pirâmide é aquilo que tem 4 ou 6 lados e uma base quadrada embaixo, tá? Lembram-se das pirâmides do Egito. E aqui a número 1 fala o seguinte, separe as embalagens na forma de cubo e cilindro. Observe as superfícies nessas embalagens, as semelhanças e as diferenças entre elas. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, separe as embalagens na forma de cubo e cilindro. Então, vamos voltar lá naquela página. Quais são as embalagens aqui que tem forma de cubo
e tem forma de cilindro. Aí você vai desenhá-las aqui, tá bom? O que essas formas têm de semelhante e de diferente? O que elas têm de diferente e o que elas têm de semelhante? Separe as embalagens na forma de paralelepípedo e cone e observe suas superfícies e semelhanças entre elas. A mesma coisa, você vai pegar essas embalagens aqui, quais têm forma de um cone, de um paralelepípedo, e vai desenhá-la aqui. E o que elas têm de semelhante e de diferente? Depois, a número 3 fala: observe as embalagens na forma de paralelepípedo e de pirâmide, pensando nas semelhanças e nas diferenças entre elas. A mesma coisa você vai desenhar. Depois, marque um X na frase que indica uma semelhança entre essas formas. O paralelepípedo e a pirâmide têm superfícies arredondadas. Se isso for verdade, você vai marcar um X. A pirâmide e o paralelepípedo têm apenas superfícies planas, retas. Aí você vai ver, se a pirâmide e o paralelepípedo têm formas arredondadas, é a primeira. Se tem só formas retas, superfícies planas, é a segunda, tá? E agora, olha só. Se você pudesse escolher entre esses dois objetos para usar como bola em uma brincadeira, qual escolheria? Nossa, isso é muito fácil. Por que você escolheria esse objeto? O que a bola precisa fazer para que você escolha um desses dois? Qual dos dois lhe proporcionaria a mesma coisa que uma bola lhe proporcionaria? E o número 2, faça X na figura do objeto que não se assemelha a um cilindro. Qual desses objetos não se assemelha a um cilindro? Lembra do cilindro? Ó, se você tiver dúvida, você vai voltar aqui nessa página e vai observar quem é o cilindro. Tá aqui o cilindro, o nomezinho dele, tá bom? Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês voltem um pouquinho, que a apostila de vocês traz todas as informações. Quantos blocos foram usados para formar a pilha representada a seguir? Gente, prestem atenção que aqui tem uma pegadinha, tá? Aqui você está vendo uma quantidade, mas pode ser que tenha outro que você não esteja vendo, porque nós temos um bloco que está em cima, tá? Para ele estar em cima, ele tem que estar apoiado em alguma coisa. Prestem atenção. Os blocos se assemelham a qual forma geométrica? Aí você vai botar o nome da forma. Se ele é um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide, um cilindro, né? Você vai colocar aqui. Marina fez um robô usando embalagem. Eita, Marina, criativa, hein? Olha só que lindo que ficou o robô dela. Então aqui, olha só. Ela fez esse robô usando só embalagens. Escreva na tabela a seguir a quantidade de embalagens que lembram cada forma geométrica usada para construir esse robô. Então aqui vocês vão olhar quantas caixinhas, embalagens aqui se assemelham a um paralelepípedo. Aí vocês vão olhar quais delas têm forma de paralelepípedo. Você vai contar e botar o número aqui. Quais e quantas, na verdade, têm forma de um cilindro. Conta e bota ali. Mesma coisa com o cone e com o cubo, tá? Este é um cubo. Observe como a Marina desenhou um cubo em uma malha de pontos. Ah, essa Marina é inteligente mesmo, né, gente? Olha só. Fez um robô e agora fez o cubo. Olha, ela desenhou super direitinho. Então, ela ligou os pontinhos. Cada união de duas linhas, ela uniu num ponto. Então, ela foi fazendo, desenhando, até formar um cubo. E agora é a sua vez. Use um lápis vermelho e complete, isso é fácil, os outros cubos com os traços que faltam. Então, você vai só completar para finalizar ele certinho, igual o da Mariana, tá bom? Agora, este é um paralelepípedo. Veja como Ana desenhou um paralelepípedo na malha de pontos. Então, aqui tinha um paralelepípedo e ela desenhou dessa forma. Com um lápis verde, use o lápis verde e complete os outros paralelepípedos com os traços que faltam. Então, aqui é só completar com os tracinhos. Legal? Gostou? Arrasou? Muito bom, gente. Não esqueçam, o nome
dessas formas são sólidos geométricos. E os sólidos é aquilo que a gente pode... É sólido, é duro, eu posso colocar a mão e sentir, tá? Diferente quando é só um contorno. Então agora vocês vão fazer todas essas atividades, vão anexar aqui na plataforma que a prof quer ver como é que ficou. Todas essas super atividades que vocês vão fazer, tá bom? Gente, um grande beijo, até a próxima aula. Beijinho, beijinho.